A Maldição da Residência Hill. Episódio 1. O sussurro nas paredes. Algumas casas guardam memórias, outras guardam segredos, mas existem aquelas que não guardam nada. Elas esperam, alimentam-se e atacam. A minha casa não era diferente. Só demorou para eu perceber que, em algum ponto da minha vida, ela passou a querer me destruir. O primeiro sinal foi o sussurro, baixo, quase como um zumbido de vento atravessando frestas. Eu morava sozinho, então quando ouvi a primeira palavra murmurada dentro das paredes, tentei ignorar. Talvez fosse a madeira velha estalando ou minha mente cansada criando sons onde não existiam. Preferi não investigar. Preferi fingir que estava tudo bem. As semanas seguintes transformaram aquele murmúrio em algo mais denso. Não eram mais sons aleatórios. Eram frases, me chamavam pelo nome. Arthur? Dizia a voz quase num tom de lamento. Arthur, venha! Repetia sempre durante as madrugadas. E ainda assim, eu me agarrava à ideia de que tudo não passava de ecos, ruídos da minha própria cabeça em solidão. Foi na terceira semana que as paredes começaram a sangrar. Pequenas rachaduras surgiram na pintura branca, escorrendo uma substância escura e viscosa. Pensei em chamar alguém, talvez um encanador, um padre, qualquer pessoa, mas uma força invisível me prendia ali. Como se a própria casa sussurrasse: não traga ninguém, só nós dois, Arthur. As portas começaram a fechar sozinhas, com estalos secos que ecoavam por toda a estrutura da casa. Certas noites eu via vultos atravessando o corredor, mas toda vez que tentava seguir, a casa me confundia. O chão parecia mudar de lugar, como se eu andasse em círculos eternos. Meus espelhos também passaram a me trair. O reflexo mostrava versões de mim que não existiam. Magro, doente, com olhos fundos e pele pálida. Às vezes o reflexo piscava, mas eu não. Às vezes o reflexo sorria enquanto eu chorava. Era como se algo estivesse esperando a hora certa para atravessar o vidro e tomar o que era meu. Uma noite, sonhei que a casa desabava sobre mim. No sonho, eu via rostos saindo das paredes, braços tentando me puxar para dentro da fundação podre. Acordei gritando, suado, apenas para encontrar marcas de mãos pequenas impressas em todo o meu quarto, como se dezenas de crianças invisíveis tivessem me visitado durante o sono. E foi então que entendi. Eu não morava mais naquela casa. Era ela que morava em mim. Episódio 2. As pegadas no teto. As marcas começaram a aparecer lentamente. Primeiro no corredor, depois no teto do meu quarto. Eram pegadas, mas não de sapatos comuns. Pareciam pés descalços, pequenos, quase infantis, deixando manchas negras que se espalhavam noite após noite. Tentei limpar. Água sanitária, esfregão, até mesmo tinta nova. Nada funcionava. As manchas pareciam brotar da madeira como se estivessem gravadas além da superfície, no próprio osso da casa. E a cada novo amanhecer, mais pegadas surgiam, desenhando caminhos tortuosos que levavam direto para a porta do meu quarto. Comecei a trancar a porta por dentro, uma rotina quase ritualística, mas certa noite acordei com a fechadura se movendo sozinha, um tilintar metálico suave, metódico, como dedos infantis tentando aprender a abrir uma tranca pela primeira vez. Desci da cama em silêncio, respirando com dificuldade. A maçaneta girava lentamente, para frente e para trás, como um compasso de terror. Quando finalmente reuni coragem para olhar pelo buraco da fechadura, só vi um olho negro, vazio, me encarando do outro lado. Aquela visão me paralisou por minutos inteiros. Quando finalmente recuei, tropeçando para longe da porta, ouvi um riso abafado, leve, infantil e completamente deslocado no meio daquela madrugada sufocante. Na manhã seguinte, encontrei a tranca quebrada, pendurada por um fio de metal. As pegadas agora cobriam todo o teto, girando em círculos acima da minha cama como uma dança macabra. Naquele dia, entendi uma nova verdade. A casa não queria apenas me assustar. Ela queria que eu participasse de algo. Uma brincadeira antiga e mortal. Episódio 3. O quarto que nunca existiu. Tudo mudou quando encontrei uma porta que não deveria estar ali. Entre o meu quarto e o banheiro surgiu uma terceira porta. Uma porta cinzenta, coberta por camadas grossas de poeira, como se tivesse sido esquecida há décadas. O que era estranho é que eu conhecia bem a planta da casa.
Eu já havia percorrido todos os cômodos dezenas de vezes. Aquela porta simplesmente não existia antes. E, no entanto, lá estava ela, pulsando uma leve brisa gelada por entre as frestas. Contra todo instinto, abri, o cheiro de podridão me golpeou como um soco. Lá dentro, um corredor longo e estreito se estendia, mergulhado em sombras que pareciam se mover. As paredes eram cobertas de rabiscos infantis, desenhos deformados de rostos gritando, casas pegando fogo, corpos sem cabeça. Avancei alguns passos, hipnotizado. As paredes pareciam se estreitar a cada movimento, até que o corredor se transformasse em uma garganta viva tentando me engolir. Quando me dei conta, a porta atrás de mim havia desaparecido. Só restava o caminho à frente. No fim do corredor, uma luz fraca piscava. Parecia uma TV antiga ligada sem sinal, chiando em preto e branco. Quando cheguei perto, vi que não era uma televisão. Era um espelho quebrado e nele vi a mim mesmo, mas não o eu daquele momento. Era uma versão apodrecida, coberta de feridas, com os olhos arrancados. O reflexo sussurrou: "Você já passou tempo demais aqui." Acordei em minha cama no instante seguinte, mas o cheiro de podridão ainda enchia meus pulmões. O quarto que nunca existiu agora existia dentro de mim. Episódio 4. A visita noturna. Desde aquela noite, algo mudou. Eu sentia uma presença constante atrás de mim. Sempre que me virava, nada via, mas sabia, com uma certeza instintiva e aterradora, que algo me acompanhava dentro daquela casa. As madrugadas se tornaram torturantes. A casa gemia como um animal ferido e eu ouvia passos apressados no andar de cima, mesmo sabendo que o segundo andar estava abandonado e selado. Uma noite, o som foi diferente. Não eram passos, era um arrastar surdo, como unhas compridas sendo puxadas pelo chão de madeira. O som vinha se aproximando, cada vez mais próximo da porta do meu quarto. Eu prendi a respiração. A maçaneta girou uma vez, 2 vezes, depois parou. Silêncio absoluto. Então, uma batida seca e forte, como se algo ou alguém tivesse se jogado contra a porta. Eu queria gritar, correr, fazer qualquer coisa, mas estava congelado. Quando criei coragem para espiar sob a fresta da porta, vi um par de pés, mas eles estavam virados para trás, como se as pernas tivessem sido torcidas em ângulos impossíveis. Os pés se arrastavam lentamente para longe, como se aquilo soubesse que eu estava observando. Aquela foi a primeira visita. Depois disso, todas as noites passaram a ter alguém, ou alguma coisa, esperando do outro lado da porta. Episódio 5. O chamado final. Na última noite, a casa decidiu que era a hora. Senti desde o pôr do sol. A temperatura caiu de forma brutal, as sombras se esticaram e os murmúrios se transformaram em cânticos. Vozes infantis entoando uma música macabra, ecoando por cada centímetro da casa. Segui os sons até a sala principal. Lá, o antigo espelho da família, aquele que jamais refletia corretamente, tremulava como a superfície de um lago negro. No reflexo, vi a mim mesmo, cercado por dezenas de crianças deformadas, segurando minhas mãos, meus braços, meus pés. E, pela primeira vez, entendi. Eu era o último elo. A casa precisava de uma âncora viva para continuar existindo. Ela se alimentava do medo, da solidão, do desespero. E agora, depois de tanto resistir, eu estava prestes a ser engolido. Tentei correr, mas a casa não permitiu. As portas desapareceram, as janelas se selaram, as paredes pulsavam como carne viva. Cada passo que eu dava parecia me enterrar mais fundo, como se o chão se transformasse em areia movediça. O espelho quebrou com um estrondo, e do outro lado, algo se arrastou para fora, uma criatura feita de pedaços. Braços, olhos, bocas, tudo costurado numa massa informe que me chamava pelo nome. No instante final, entendi. Eu não estava sendo morto, estava sendo refeito, moldado para me tornar parte da casa, para sussurrar, para caminhar no teto, para aparecer nos sonhos dos próximos infelizes. Meu último pensamento foi simples: agora eu sou a casa. Episódio 6. O eco de mim mesmo. Acordei sem saber quanto tempo havia passado. A casa estava diferente. As paredes agora eram cinzentas, cobertas por camadas espessas de poeira e umidade. Era como se décadas tivessem se passado numa única noite. Meu corpo doía e havia cortes em lugares que eu não lembrava de ter machucado.
A voz que antes sussurrava agora falava em alto e bom som. E era a minha própria voz. Ela vinha das paredes, repetindo palavras que eu jamais dissera. Confissões horríveis, segredos que nem mesmo eu sabia que guardava. Era como se a casa estivesse me desenterrando, camada por camada. Quando caminhei pelo corredor, vi retratos pendurados nas paredes. Cada quadro mostrava uma versão diferente de mim. Jovem, velho, doente, corrompido. Em todas as imagens eu sorria, mas meus olhos estavam mortos. Era como se eu fosse apenas uma marionete nas mãos daquela entidade. Tentei destruir os quadros, rasguei, queimei, esmaguei com as mãos. Mas a cada destruição, eles renasciam nas paredes em dobro, como uma praga incontrolável. Meu rosto se multiplicava pela casa inteira, até não sobrar mais nenhum espaço livre. No andar de cima, a presença me esperava. A porta que levava ao sótão estava entreaberta, soltando uma respiração lenta e pesada, como se o espaço lá dentro estivesse vivo, me chamando de volta para algo que eu nem sabia que já havia começado. Quando subi, o chão afundava sob meus pés. Cada tábua que rangia parecia gemer de dor. Senti que não era a casa que me sustentava, mas os corpos esquecidos que um dia tentaram resistir. Agora reduzidos a ossos e poeira, segurando minha caminhada com mãos invisíveis. Cheguei ao topo. No centro do sótão, um grande espelho negro me aguardava, mas desta vez não havia reflexo, apenas uma abertura, uma entrada para algo que parecia infinitamente escuro e infinitamente antigo. O eco de mim mesmo me puxava para dentro, e eu não resisti. Episódio 7. O nascimento da outra coisa. Atravessei o espelho como quem mergulha num lago sem fundo. Não havia luz, nem som, apenas um frio cortante e a sensação de que o próprio tempo havia parado de existir. Flutuei naquele vazio durante o que pareceram séculos. Quando abri os olhos, estava novamente na casa. Mas não era a mesma. As paredes pulsavam como carne viva e o chão parecia respirar sob meus pés. Havia uma presença ali comigo. Algo que havia me seguido, ou talvez algo que eu havia carregado para fora daquele espelho. Vi minha sombra se desprender de mim. Ela se arrastava pelas paredes, pelas portas, pelas janelas, tomava formas que eu não reconhecia. Crianças de olhos ocos, velhos com bocas costuradas, animais deformados de olhos humanos. A coisa crescia, alimentava-se da casa e de mim. Em pouco tempo percebi que ela não precisava mais se esconder. Ela era a casa, era eu. Era tudo o que estava ali. Comecei a perder pedaços de memória. Não lembrava mais meu nome, meu passado, o motivo de ter entrado naquela casa. Tudo era substituído por imagens grotescas e cânticos em línguas que eu jamais aprendera. Meu corpo definhava a cada dia, mas minha sombra ficava mais forte, mais viva, mais real. Até que um dia ela simplesmente parou de me seguir. E eu entendi. Eu era o hóspede, não o dono. A casa havia me dado vida nova, mas não era mais minha, era dela. Episódio 8, o convite. Os visitantes começaram a chegar. No início, eram apenas curiosos, exploradores urbanos, jovens em busca de adrenalina, caçadores de lendas urbanas. A casa os chamava, sussurrava através dos sonhos, pintava-se em suas mentes como um local irresistível. Eu os observava das janelas quebradas. Parte de mim ainda queria avisá-los, gritar para que fossem embora. Mas outra parte, a parte que agora era feita da carne da casa, sabia que era inútil. Eles já estavam marcados. Toda vez que alguém entrava, a casa se transformava. Corredores mudavam de lugar, portas se fechavam sozinhas, vozes familiares ecoavam nos quartos vazios. A casa usava suas próprias memórias contra eles, como havia feito comigo. Alguns duravam dias, outros apenas algumas horas. Quando eles finalmente quebravam, quando o medo os dominava completamente, a casa os engolia. Seus gritos tornavam-se parte das paredes, seus rostos surgiam nas manchas do teto. Eu via tudo e horrivelmente eu participava. Sentia prazer na dor deles, uma alegria grotesca em vê-los sucumbir ao mesmo destino que eu. O convite estava sempre aberto. A casa precisava se alimentar e eu agora era seu fiel anfitrião. Episódio 9, a última porta. Uma noite a casa me chamou de novo. Segui os corredores mutantes, guiado pelo cheiro de podridão e pelo som de choros abafados. No final, encontrei uma porta diferente de todas as outras.
alta, imponente, feita de madeira negra rachada. A maçaneta era quente ao toque, como se escondesse um fogo furioso do outro lado. Quando girei a chave enferrujada, a casa tremeu. As paredes gritaram. Era como se eu estivesse violando algo proibido até para ela. Atrás da porta, um salão imenso e vazio se revelava. No centro, um trono feito de ossos humanos empilhados. E sobre o trono, sentado com um sorriso monstruoso, estava eu mesmo. Ou, melhor dizendo, a coisa que eu havia me tornado. O duplo estendeu a mão. Sem pensar, aceitei. Quando toquei sua pele fria, todas as memórias restantes evaporaram. Eu deixei de ser Arthur. Deixei de ser qualquer coisa humana. O que restou foi apenas a vontade da casa, um fragmento sombrio e eterno, destinado a proteger e expandir seu domínio. A última porta havia sido aberta. E agora, não havia mais volta. Episódio 10. O primeiro visitante. Meses, anos, talvez décadas se passaram. O tempo não existia mais ali. A casa dormia e acordava em ciclos próprios, respirando pelas rachaduras, sussurrando pela madeira apodrecida. Até que uma nova alma entrou. Uma mulher jovem, perdida, com olhos tristes e passos inseguros. A casa a envolveu em sonhos suaves no começo. Memórias de infância, sons de risadas esquecidas, perfumes antigos. Ela se entregou sem perceber. Observei tudo em silêncio. Como anfitrião, eu sabia, não podia forçá-la. Era preciso paciência, era preciso amor sombrio. A casa era como um amante cruel que seduzia antes de devorar. Aos poucos, ela também começou a mudar. As pegadas começaram a aparecer no teto novamente. As paredes começaram a gemer. O espelho do corredor mostrou o primeiro reflexo distorcido. E então, no dia final, ela sussurrou o nome. O próprio nome, para as paredes. Esse era o sinal. A casa agora tinha uma nova moradora e eu tinha uma nova companhia. A história havia recomeçado e recomeçaria para sempre. E aí, o que você achou dessa história? Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar seu like, comentar o que mais te prendeu na trama e compartilhar com quem também gosta de um bom suspense. Se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios sombrios que estamos preparando. Te vejo no próximo vídeo.